Vamos elevar o pensamento em prece, pedindo aos bons espíritos que nos assistem, aqueles que dirigem os trabalhos da casa espírita que estamos vinculados, e o guia espiritual de cada um de nós, que abençoem este grupo, que intercedam por nós, dando-nos o que necessitamos para desempenhar nossas tarefas. E hoje, em especial, pedimos pelo nosso irmão espiritual e de sangue, que está conosco, Luiz César. Que ele seja amparado, que a equipe de Bezerra, de Menezes, o auxilie, estabelecendo as condições físicas para que possa ter plenos recursos para desempenhar as tarefas que ainda tem que cumprir na Terra, utilizando todo o seu potencial. E a todos os demais membros do grupo também pedimos o mesmo, pois que somos todos necessitados. Também, a par dessas rogativas, agradecemos por tudo que temos recebido em forma de bênçãos, os socorros na hora certa, que às vezes nem nos damos conta da providência divina que é mobilizada em nosso favor. A lucidez do raciocínio, a capacidade de bem discernir e de nos conduzirmos na vida. Os ensinos dos bons espíritos que atuam no movimento espírita e aqueles que trabalharam na codificação. E, acima de tudo, a Jesus, que nos trouxe a lei de Deus, que é de amor e caridade. Assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por início do estudo dessa tarde. Que assim seja. Boa tarde, Claudilane. Oi, Cláudia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós temos a companhia do César, ele só não vai habilitar a câmera, mas vai, como ele não tem material, vai acompanhar os estudos. Então vamos iniciar, retomando do ponto em que paramos. Nós estamos aqui tratando do roteiro 4, do Estudos Aprofundados da Doutrina Espírita, do livro 2, módulo 4, O Homem da Mão Mirrada. Nós vimos no último encontro que o objetivo desse estudo é explicar a cura do homem que tinha a mão mirrada de acordo com as ideias espíritas. Então, nós já fizemos uma introdução no último encontro e paramos na folha 222 do livro eletrônico, no último parágrafo, que eu vou pedir para Celoni começar lendo para nós ali. E vamos compartilhar aqui para que todos tenham uma visualização depois de gravado esse vídeo. Contigo a leitura, Celoni. Jesus, como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia? Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. E declarou: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu obro incessantemente. João 5,17. Quer dizer, Deus não interrompe as suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza, em dia de sábado.
uma notinha aqui. Não sei se vocês querem ler a nota. Nós podemos parar e fazer uma análise do que já foi lido aqui, sem adentrarmos a apostila. Alguém faz algum comentário sobre essa informação que diz aqui: Jesus como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado. O que Jesus objetivava com isso? Por que ele fazia questão de operar suas curas em dia de sábado? Jesus queria mostrar para os judeus, né, que para fazer o bem não tinha dia e não tinha hora. Porque eles levavam muito a sério essa observância do dia do sábado, de parar todas as suas atividades. E que dedicar esse dia a Deus, né, não significava ficar na inércia. Tá, e o que mais? Por que foi instituído esse dia para repouso? E que os fariseus e os escribas faziam tanta questão de cobrar? Para eles era uma heresia, até um crime trabalhar e mesmo curar no sábado. Tanto que Jesus estava curando e eles achavam um meio de acusar Jesus porque trabalhava no sábado ou curava no sábado. E nós sabemos que isso está lá no Decálogo, né? Descansar no 7º dia, com o objetivo de dar repouso ao corpo. E eu encontrei um material que diz aqui: limite do trabalho e repouso. Eu vou compartilhar com vocês para que nós façamos um complemento ou um suplemento a esse estudo que nós estamos fazendo aqui, o material que nós temos. Encontrei lá na internet, está aqui publicado pelo Tiago Bernardes, no Paraná, em Curitiba. Nós vamos direto ao ponto que interessa. Texto para leitura. Diz assim: o trabalho é fator indispensável ao progresso. Ele começa dizendo assim: o trabalho é toda ocupação útil e faz parte das leis que regem a vida. É fator indispensável ao progresso das criaturas e da comunidade em que vivemos. Ele está se baseando em quê? Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, que diz assim: por trabalho só se deve entender ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. Eu só vou mudar minha configuração aqui porque a Silone está em destaque. Não sei por que ela está em destaque aqui. Vamos mudar isso aqui. Tá. Prosseguindo, então. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o que é trabalho? Nós vamos ver mais adiante, aqui no Livro dos Espíritos, diz assim: em os mundos mais aperfeiçoados, na questão 678, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? Essa pergunta foi feita antes de 18 de abril de 1800 e... Qual é que foi o ano que foi publicado o Livro dos Espíritos? 1857, né? 57. Isso. Vejam bem, ele pergunta assim: em os mundos mais aperfeiçoados? Daí responde: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício. Hoje, o nosso planeta está equiparado a um mundo que eles perguntam aqui, né? Em os mundos mais aperfeiçoados. Passados um pouco mais de 150 anos, a Terra se aperfeiçoou. E o trabalho que hoje nós fazemos não se compara ao trabalho que fazia ao tempo em que Kardec fez essas perguntas. Porque ele queria saber essa relação de trabalho. Depois nós vemos aqui ainda
a questão 683, vamos compartilhar aqui também, em que ele pergunta: qual o limite do trabalho? A resposta: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. É embasado nisso que esse nosso companheiro lá de Curitiba fez esse trabalho aqui. Ele diz assim: o trabalho é toda ocupação útil, porque não é só essa questão de o trabalho físico ou o trabalho remunerado. Qualquer trabalho que nós façamos é uma ocupação útil. Quando nós nos preparamos, por exemplo, para esse encontro, que nós lemos o material disponibilizado, fazemos nossas reflexões, estamos aprendendo um meio de nos conduzirmos na vida e nos preparando para participar e colaborar com o grupo. Nós estamos fazendo um trabalho intelectual de desenvolver conhecimento. Conhecimento que servirá para que nós nos conduzamos na vida de uma melhor forma e contribuamos mais efetivamente para o bem-estar da sociedade, desde que sigamos o que dita a nossa consciência. Porque tudo que nós aprendemos de bom fica gravado na consciência. E o que é errado, a consciência também diz: isso é errado, isso não é ideal para nós. Então, esse trabalho é útil e não é remunerado. Quando nós trabalhamos numa instituição beneficente, em benefício dos mais necessitados, ou esclarecendo as pessoas através das exposições doutrinárias, nós estamos fazendo um trabalho também. E isso a gente faz a qualquer dia, qualquer horário. E aquele trabalho que os judeus não permitiam que fosse feito no sábado, incluía inclusive a cura. A cura nós podemos fazer a qualquer momento, né? Aqui nós vemos nesse estudo dele, ó, do trabalho mecânico, rotineiro, primitivo e simples, até a automação, verificou-se no mundo um progresso notável que permite ao homem abandonar as tarefas rudimentares, confiadas agora a máquinas, instrumentos que ele mesmo aperfeiçoou, e que lhe concede tempo. Vamos compartilhar aqui, que vocês não estão assistindo, não estão vendo, e que lhe concede tempo para a genialidade criativa e a multiplicação das atividades em níveis cada vez mais elevados. Então vejam bem, às vezes nós criticamos que a mecanização, a informática tem tirado o emprego das pessoas, porque precisa menos mão de obra. Isso é verdade. Mas imaginemos nós gostaríamos de voltar a fazer os mesmos trabalhos que nossos pais faziam. O meu pai físico, por exemplo, aqui, o pai meu e da Cílio e do César também, que estão participando aqui, fazia trabalhos de construção de ferrovia que hoje não se imagina alguém tenha coragem de aceitar um emprego desses. Mínimas condições de segurança, de proteção, não tinha EPIs como hoje se exigem nas funções diversas que se faz por aí, né? Não tinha máscara para trabalhar em meio ao pó, mesmo depois, quando tinha aqueles perfuratrizes manuais, perfurando pedra, respiravam pó de pedra, explodiam os túneis e entravam em seguida. A ventilação não era adequada, muitos saíam desmaiados em veículos, em caçambas de tombeiras, para as basculantes, para poder voltar ao normal lá fora, e recebiam em torno, sabe o quê? 1 litro de leite para tomar. Então, nós gostaríamos que isso voltasse? Ou ficamos felizes com o progresso que houve até agora? Então o mundo evoluiu e atualmente a informática tem tirado o emprego de muita gente, só que o que precisa ser feito? Precisa ser feito uma mudança nas legislações para haver uma melhor distribuição de renda e uma tese que eu defendo há muito tempo, redução de jornada, para que a pessoa tenha mais tempo
ao lazer construtivo, que nós podemos fazer em qualquer dia o lazer construtivo. Inclusive no sábado. O sábado não proíbe ninguém de fazer. Nós vamos ver aqui nesse estudo, vamos compartilhar mais um pouquinho, no prosseguimento, as conclusões que o estudo chega aqui. Ó. Apesar de tudo isso, a lei natural fixou um limite ao trabalho, que é, segundo os ensinamentos espíritas, o limite das nossas forças. Fato que deixa claro que, sendo fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. É que o avançar da idade debilita o corpo físico e mesmo as faculdades intelectuais. Embora a história registre casos de homens em idade avançada que muito contribuíram para o mundo em que vivemos, como Benjamin Franklin, que aos 81 anos colaborou na elaboração da Constituição Americana, Miguel Ângelo, que aos 89 anos de idade ainda produzia obras de rara beleza, e Marechal Cândido Rondon, que aos 92 anos ainda trabalhava intensamente nas matas do Brasil. E aí ele prossegue: o sábado é tido pelo Decálogo como um dia especial. Vamos fazer uma pausa aqui e fazer uma reflexão sobre esses pontos aqui. Se a dedução é que o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos, então como é que nós podemos harmonizar isso com a ideia da aposentadoria? Alguém pode falar? Olha, eu penso que essa questão da aposentadoria é um direito conquistado pelas classes trabalhadoras, né? Justamente para a gente evitar nesses sistemas que o homem organizou em torno do dinheiro, da produção do trabalho e tudo mais, a escravidão, a servidão, o excesso, né? E é uma garantia para a velhice, para essas questões posteriores. Porque num modelo de sociedade mais antiga, a gente via que a família se responsabilizava pelos idosos. Porém, na atualidade, nem toda família pode arcar financeiramente com as despesas de um idoso. Então, é bom que ele tenha sua fonte de renda também. Além do que, na nossa vida produtiva, por um tempo você pode fazer determinada coisa e depois de um tempo você pode querer mudar o seu trabalho, a sua maneira de agir, se dedicar a outras questões. Nós mesmos dentro do espiritismo, né? Enquanto a gente é um trabalhador remunerado, a gente tem essa delimitação do tempo, a gente não pode se dedicar ao trabalho espírita tanto quanto a gente gostaria. Eu percebo que as maiores produções, assim, é depois que o pessoal se aposenta, que daí ele pode se dedicar integralmente a isso. Quem realmente está enganjado, né? Wilson, pode falar, César. Eu gostaria de falar. O Livro dos Espíritos mesmo dá a resposta para essa questão. Toda atividade útil é trabalho. Então, aposentadoria não significa nada. Se a pessoa continuar trabalhando em outras atividades, não precisa ser remunerada, ela está trabalhando. Era essa a conclusão que eu queria que você chegasse. Porque, diz assim, trabalho é toda ocupação útil. Então, não é só o trabalho remunerado que é trabalho. O erro está em a pessoa, o erro no sentido de desperdiçar o tempo que Deus nos dá na Terra, não no sentido de fazer uma coisa errada segundo as leis, né? É a pessoa se aposentar e nada mais fazer. Só curtir a vida, não se dedicar a nada. Viver de uma forma egoística, gastando os recursos que recebe no prazer próprio e na satisfação apenas das coisas materiais. Isso sim
Porque nós vamos ver aqui adiante, nesse prosseguimento do estudo, essas conclusões que nós vamos tirar desta análise. O César trouxe bem para nós essa observação importante aqui, que o trabalho, na verdade, é toda ocupação útil, não é só aquele remunerado. Então, vamos ver lá no estudo que esse companheiro fez aqui, nosso confrade. Todo aquele que trabalha tem direito ao repouso para refazimento das suas forças e manutenção do seu ritmo de produtividade. O repouso nada mais é que um prêmio pelos esforços despendidos, do mesmo modo que o amparo e assistência devidos ao homem nos dias de sua velhice, quando diminuem suas forças físicas, seu poder criativo e sua agilidade na execução das tarefas. Aqui eu fiz uma bobagem, agora recuperei. Objetivando o cumprimento do terceiro mandamento do Decálogo, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, Moisés recomendou a seu povo a santificação do sábado, não só no sentido restrito do tempo ou do termo, mas num sentido mais amplo, em que era clara sua preocupação em proteger a saúde dos escravos, dos estrangeiros e até mesmo dos animais de serviço. Vejam bem aqui, qual era o objetivo desse sétimo dia ser o dia do descanso. Naquele tempo não existiam legislações trabalhistas como nós temos hoje, não existia nada que regrasse a não ser os costumes. E o trabalho nem se compara, era quase todo braçal ou com tração animal. E imagine se não tivesse um dia de descanso. Ainda se tinha escravos, se tinha servos, a lei permitia. Hoje em dia nenhuma coisa nem outra é permitida, pelo menos no mundo onde tem uma legislação minimamente elaborada que defende os direitos do trabalhador, né? Então, isso não é mais permitido. Então, hoje nós temos, além de ser um trabalho, como nós mencionamos antes, bem menos pesado, mais intelectual do que físico, nós temos mais tempo para esse repouso. Mas naquele tempo foi criado, porque se não fosse observado um dia, os trabalhos seriam levados à exaustão pelas pessoas que eram servas ou escravas e mesmo os animais. Então precisava uma lei que amparasse essas pessoas que não tinham outras leis a não ser essa lei religiosa que preservava os seus direitos. Aí vamos continuar a leitura para um melhor entendimento aqui. Aí diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Prescrevem as ordenações mosaicas constantes no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 9 e 10. O sábado era visto, pois, pelo condutor dos hebreus, como um dia especial da semana, onde a ninguém era permitida qualquer atividade, motivo principal da implicância que os fariseus tinham para com Jesus. E conforme narram os evangelistas, parecia não ter dado a esse mandamento nenhuma importância. Aqui, né, que Jesus, aqui, né, que conforme narram os evangelistas, parecia não ter dado a esse mandamento nenhuma importância. Porque ele diz assim, ó, o homem não foi feito para o sábado, disse Jesus. Se o mestre afirmara que não viera destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, por que então agia assim? A resposta é simples. Jesus, em verdade, não revogou nem desprezou quaisquer dos mandamentos que compõem o Decálogo, mas desejava que os homens compreendessem o verdadeiro sentido deles, sem se apegarem, como era comum entre os fariseus,
à letra da lei e ao seu formalismo. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, esclareceu o Senhor, segundo as anotações de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 6. Sua instituição representava uma medida útil, porque se destinava a proteger o corpo físico do esgotamento resultante do excesso de trabalho. Mas o homem era ainda mais importante. É indispensável que reservemos um dia para o descanso do corpo, após uma semana de trabalho. Mas devemos consagrá-lo de modo especial a Deus, santificando-o mais do que os demais dias, com a prática de obras que atestem o nosso amor pelo Pai, pelo próximo e por nosso Pai Celestial. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos então voltar. Vocês viram que essa última observação aqui estou com um problema aqui no sistema de distribuição da tela. Essa última observação aqui fala que é indispensável um dia para descanso do corpo, mas que esse dia seja consagrado de modo especial a Deus. Como? Santificando-o mais do que os demais dias, com a prática de obras que atestem o nosso amor pelo próximo e pelo nosso Pai. Ou seja, não é para ficar parado sem fazer nada. Não é para ficar deitado na rede, ou enchendo a barriga de churrasco e cerveja, ou seja lá o que for, mas fazendo coisas úteis, que não desgastem o corpo físico, e nem mesmo a mente, porque a pessoa, por exemplo, que lê um bom livro, que estuda, ela está se deliciando quando faz isso com prazer. Quando nós fazemos um trabalho assistencial num grupo qualquer, um trabalho voluntário, a satisfação que a pessoa sente, mesmo que tenha algum cansaço físico, é algo assim que planifica o ser. E isso é trabalhar para Deus, é trabalhar pelo crescimento da humanidade, é consagrar de modo especial o dia. E nós podemos fazer isso. Eu vejo pessoas que se aposentaram, como o César, por exemplo. O César nunca trabalhou tanto intelectualmente como depois que se aposentou. Era o que eu comentava. Depois que a gente se aposenta, né, do nosso trabalho normal, aí tu tem esse tempo livre para te realmente se dedicar ao estudo, a essas questões que antes a gente não conseguia, porque tu tinha que cumprir o teu horário, tuas obrigações, né? Eu me lembro que o César, quando estava na ativa, né, ele participava do movimento, mas não era, eu acho que 10% do que ele faz hoje. Hoje ele praticamente trabalha em todas as frentes na Casa Espírita. Onde tiver a oportunidade de trabalho, ele está. Então, esse é um exemplo de como nós podemos, tendo tempo, fazer o que devemos e utilizar todo o tempo disponível. Mesmo aquele que estamos ainda na ativa, né? O tempo que nos sobra, nós podemos bem aproveitar. Não que a gente não vá tirar umas férias de vez em quando, fazer um passeio aí em algum lugar, mas sempre que possível estar na ativa, utilizando os recursos que nós temos, porque imaginemos nós nascemos com um programa. Nós, quando viemos para essa encarnação, fizemos um projeto. O que nós queríamos fazer nessa encarnação? E pedimos permissão aos bons espíritos que nos auxiliam nesse processo, para que nos fosse concedida esta oportunidade. E analisando o potencial de cada um de nós e as nossas necessidades, como também os merecimentos, nos foi permitida essa encarnação dentro das famílias em que nos encontramos, com um cabedal de conhecimento que nos facilitou o aprendizado e com um potencial infinito de desenvolvimento que temos. Não vamos atingir nem uma infinitésima parte do que nós somos capazes de fazer nessa encarnação, mas devemos aproveitar todo o tempo disponível. Porque imaginemos ao retornar para a pátria espiritual e analisarmos o nosso projeto da última encarnação. Porque cada vez que nós desencarnamos, segundo as obras espíritas, nós fazemos uma reflexão. Nós avaliamos a última encarnação,
um processo mental, até mesmo de reprodução dos principais pontos. E nos damos conta dos pontos que acertamos, dos erros que cometemos, e fazemos um propósito de modificar os erros e fortalecer os acertos. Passamos um tempo no plano espiritual, estudando, preparando-nos e mesmo trabalhando, até que tenhamos uma nova oportunidade de voltar a um novo corpo físico, uma família espiritual talvez próxima, ou dependendo da necessidade de uma nova família, para retomarmos o trabalho que não concluímos na última encarnação e fazemos um projeto. E esse projeto é analisado pelos encarregados do processo de reencarnação. Nós recebemos um corpo adequado às nossas necessidades. É propício para drenar as energias deletérias que ainda trazemos do perispírito, pelo modo como nós agimos em encarnações anteriores, pelos pensamentos que nós alimentamos, por tudo que fizemos. E esse corpo vai drenando, através das doenças que devemos reparar, ao mesmo tempo em que recebemos um aporte de fluido vital que nos dá um certo número de anos que nós podemos viver nesta encarnação. E aí nós começamos, dentro de uma família em que aprendemos conceitos que os nossos pais nos passam. Nós, dentro da sociedade, temos contato com diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de literatura, nas escolas, nas instituições religiosas, quem tem oportunidade nas instituições espíritas, onde a gente é melhor esclarecido segundo a nossa interpretação a respeito do Evangelho de Jesus. E temos, então, um cabedal que nos é fornecido para fazermos o melhor. E tempo, não sabemos quanto tempo. Esse tempo é limitado. E um dia ele chega ao fim. Quando chegar ao fim, nós retornamos para a pátria espiritual. E aí? Como estará o cômputo de acertos e de erros? Melhor que a encarnação anterior? Teoricamente, sim, porque nós sempre evoluímos. Quem fizer uma reflexão do que fazia, do que pensava ao começo da juventude, e o que faz e o que pensa hoje, embasado no que já aprendeu nesta existência, no convívio com o semelhante, nos estudos feitos, naquilo que viu e que ouviu, e que realmente introjetou o aprendizado e que tomou a resolução de se modificar, vai ver que já avançou um pouco. Mas alguns não querem avançar. Alguns teimam em permanecer no equívoco. Então, para esse momento de retorno à pátria espiritual vai ser muito terrível. Então, nós devemos aproveitar o tempo que dispomos, as forças que temos, a capacidade de raciocinar, o intelecto que nos deu Deus, para aproveitarmos todos os momentos de nossa vida, para fazermos o melhor e continuarmos esse aprendizado. Vamos aqui prosseguir mais um pouco na leitura e voltamos depois à apostila. Diz assim: foi com esse propósito que Jesus, em dia de sábado, alimentou, pregou e curou a obsessão de uma mulher que uma mulher trazia. Havia 18 anos. E a mão ressequida de um homem, que é o tema que nós estamos estudando hoje, entre tantos benefícios realizados, mostrando que todo dia é dia para a prática do bem, sem exceção de nenhum deles. Depois, respostas às questões propostas. Qual deve ser o limite do trabalho? É o limite das forças. Fato que deixa claro que, sendo fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. Vamos dar um pulinho aqui para não ler todo o texto. Na visão do Cristo,
Como devemos encarar esse mandamento? Segundo Jesus, é indispensável que reservemos um dia para o descanso do corpo. Esse mandamento que ele pergunta é o do sábado, né? Após uma semana de trabalho, mas devemos consagrá-lo de modo especial a Deus, santificando-o mais do que os demais dias com a prática de obras que atestem nosso amor pelo próximo e por nosso Pai Celestial. Foi com esse propósito que ele, em pleno dia de sábado, alimentou, pregou e curou a obsessão que uma mulher trazia havia 18 anos e a mão ressequida de um homem, entre tantos benefícios realizados, mostrando que todo dia é dia para a prática do bem, aliás, sem exceção de nenhum deles. E aí eu aproveitei e inseri aqui um texto de Alta de Souza, que fala sobre trabalho ou trabalha agora. Diz assim, trabalha agora. Pondera o tempo, mar em que navegas. Invisível apoio que te escora. Não te afundes no abismo, senda afora. Nem prossigas em vão, tateando as cegas. Glórias, delitos, lágrimas, refregas. Tudo é feito no tempo, de hora a hora. Estende o amor e a paz, semeando agora as riquezas do tempo que carregas, ainda que a dor te oprima e o mal te afronte. Vive qual novo dia no horizonte, sem que a névoa do mundo te abastarde. Hoje, trabalha agora, em cada instante. Agora, trilha aberta ao sol triunfante. Muitas vezes, depois é muito tarde. É conforme eu falava há pouco, ai daqueles que desperdiçam o tempo que dispõem apenas na satisfação dos gozos pessoais. E lamentamos aqueles que, dispondo de tempo, se esquecem do propósito da vida, que é contribuir na obra da criação, fazendo o melhor. Pois uma das finalidades da reencarnação é participar do trabalho de melhoramento dos planetas onde reencarnamos, produzindo uma psicosfera melhor, através do auxílio na mudança dos pensamentos, pelo nosso exemplo, mais do que as palavras, mas sempre que possível utilizando também delas, embasadas em fundamentos do próprio Evangelho do Cristo, cuidando para que nossa conduta espelhe o que trazemos dentro da alma. Que a cada momento de nossa existência nós possamos ter isso em mente e guardar, sim, dias de descanso para as energias físicas, para refazer as energias. Mas como nós bem dissemos até agora, o mundo evoluiu bastante. Essas leis que objetivavam o refazimento das forças físicas, nesse sentido, quase que perderam a razão, porque nós já não desgastamos tanto as nossas energias. Uma parcela expressiva da população, eu faço parte desta, que está em trabalho remoto, diante dos computadores, como estou agora, apenas faz uso das energias mentais, não que essas não desgastem o corpo tanto quanto as outras, às vezes até mais, dependendo do desempenho, mas não nos impossibilitam de um dia como hoje, por exemplo, estarmos adquirindo mais conhecimento e colaborando para um mundo melhor através dos estudos, da transmissão daquilo que sabemos, do compartilhamento dos nossos pensamentos embasados na doutrina espírita e, acima de tudo, no Evangelho de Jesus. Então, como Jesus que curou no sábado, nós
pelo menos eu não atuo nessa seara, mas aqueles que têm a mediunidade de cura podem atuar nesse momento através das preces, através do evangelho do lar, nas irradiações. Há algum tempo nós adotamos a prática de fazer o evangelho quase que todos os dias, com algumas exceções, quando isso é impedido. E os benefícios para nós são imensos. Até auxilia-nos a manter mais em guarda o nosso pensamento, as nossas atitudes, porque não tem como a gente fazer um evangelho minimamente equilibrado se nós mantivermos atitude deliberadamente equivocada durante o dia. Então isso nos auxilia a nos conduzirmos melhor na vida. E aproveitar todos os dias. Aproveitar os sábados, aproveitar os domingos, participar sempre que possível dos eventos do movimento espírita, para os que são espíritas, ou das suas religiões, aos que pertencem às religiões diversas que existem no mundo. Então, o sábado que Jesus instituiu, aliás, não foi Jesus que instituiu, foi Moisés, né? Jesus, pelo contrário, veio dizer que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E ele cuidava no sábado justamente para mostrar para as pessoas que pode-se fazer o bem, pode-se auxiliar o próximo no sábado sem ferir a lei de Moisés, que era do repouso físico, e não de deixar de fazer o bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito? É como se diz assim, né, Wilson? Mesmo no teu dia de folga, como tu usaste para descanso, fazer uma prece, fazer uma oração para o seu semelhante, conversar com Deus. Isso aí já é um trabalho numerado tanto para ti como para outra pessoa, tentar fazer o bem, visitar uma pessoa que está doente. O mesmo em prece, que a prece, conexão com Deus, é um trabalho muito valioso. Como eu gosto, assim, como a gente tem a mediúnica, tinha, e agora não está parada, né, na quarta de noite, eu gosto de deixar quarta-feira para o meu descanso, para mim ter minha tarde, para mim ler, para mim rezar, para mim relaxar meu corpo e a minha mente, para eu estar preparada para de noite, para minha mediunidade, trabalhar lá na casa espírita. E é um trabalho normal, como se eu estivesse trabalhando, fazendo bem, né? Eu penso assim. E você faz o certo. O trabalho mediúnico também exige que o médium esteja com o corpo saudável e energizado. Sim, eu tenho que estar relaxado, meu corpo. Isso aí. Que uma pessoa que tiver com o corpo desgastado vai trabalhar no mediúnico, ela não vai ter muita energia colaborativa nos trabalhos, vai depender basicamente do trabalho dos espíritos. E o objetivo do médium é ser intermediário, com certeza. Não apenas mais um participante. Com certeza, eu vou chegar lá, já vou estar batida, cansada, sem energias. Então, eu trabalho segunda, terça, folgo quarta, trabalho quinta e sexta. Quarta-feira é meu dia de folga para esse descanso do meu espírito, meu interior, entende? Para repor as minhas energias, fazer minhas orações. É isso aí, tentar deitar, assim, relaxar, descansar. Mas sempre em oração. É interessante essa tua observação. Você reserva o dia de quarta. A lei lá dizia o dia de sábado. Eles estabeleceram um dia. E Jesus curava no sábado. Sim. E tem algumas pessoas que são ferrenhas, acham que sábado, o dia em si é sagrado e não dá para fazer nada. Não fazem nada mesmo. Acham que isso seria uma ofensa contra Deus. Eles não conhecem, não têm a mínima ideia do que seja Deus. Imagina se Deus vai se ofender da pessoa estar trabalhando. Nós percebemos, nós vamos ver aqui no longo dos estudos, que Deus sempre trabalhou, e Jesus disse que sempre trabalhou e até hoje trabalha, naquele momento que ele falava, e continua trabalhando, nunca vai parar. E Jesus também da mesma forma. O dia do descanso pode ser qualquer dia da semana. Nós precisamos sim dos repousos para refazer a energia. O Livro dos Espíritos é claro.
O limite das forças é o limite do trabalho. Ninguém vai trabalhar até se esgotar e perder as energias. Nós nos lembramos de Madre Teresa, que trabalhando na Índia lá, enfrentando todas as dificuldades, todas as resistências contra o trabalho dela, ela via tanta fome que se alimentava pouco para poder alimentar os miseráveis que ela socorria, até que um dia desmaiou. E aí uma pessoa que trabalhava junto com ela chamou-lhe a atenção de que ela precisava estar com energia para poder socorrer. Nos aviões também, a recomendação é que, primeiro, no caso de uma despressurização, a pessoa pega aquela máscara de oxigênio e coloca em si primeiro, para ter oxigênio e ter energia, e aí sim auxiliar quem está ao lado, ou próximo, que possa ser auxiliado em caso de necessidade. Porque a pessoa pode ter o ímpeto de querer socorrer o outro e não cuidar de si, e no fim acaba desmaiando e não socorre o outro nem a si próprio. Então, a Madre Teresa, com essa orientação, ela mudou, começou a cuidar mais de si própria para poder trabalhar melhor. E nós devemos fazer o mesmo. Se nós formos trabalhar em qualquer lugar de auxílio necessitado ou numa sessão mediúnica, temos que estar bem, física e mentalmente. Alguém mais quer comentar? Se não, vamos prosseguir com a leitura. Wilson? Pode prosseguir, Celo? Sim. No caso ali, foi uma lei estipulada por Moisés, né? Naquele tempo. Mas também houve pressão do próprio povo hebreu para que ele, como ele havia ensinado, né, sobre os 6 dias da criação e o sábado dedicado a Deus, para que aquele dia desse folga para o povo hebreu, porque o povo hebreu, há 5 gerações, trabalhava sem cessar como escravo, né, no Egito. E daí foi quase que uma exigência, né, devido à estafa, né, que foram submetidos. Claro, não foi as mesmas pessoas, mas os antepassados deles e depois eles reencarnando mesmo, né, naquela condição, também foram submetidos a isso. E Moisés, ele resolveu aceitar essa proposta. Não que Moisés não soubesse, né, que Deus sempre trabalhou, como Jesus veio esclarecer, né, porque o próprio livro Gênesis, ele fala no início ali, Bereshit bara Elohim, né, no princípio criava Deus. Esse criava quer dizer que ele nunca parou de criar, né, criava e continua criando. E os tradutores, eles traduzem errado, eles botam assim, no princípio criou Deus, né? É errado essa tradução. Então, e aí Jesus usou o próprio texto do judaísmo, né? Para poder ensinar que já não cabia mais, no tempo de Jesus, né? Esse tipo de atitude de observar somente essas ações exteriores, né? E sim dar ênfase a este movimento interior também, né? E dar uma outra ideia, um outro pensamento a respeito do que significa o trabalho, a atividade. Pelo que tu está colocando aí, César, então o sofrimento do povo hebreu no Egito é que fez eles verem a necessidade de darem um tratamento melhor para si próprio, para os seus animais, para os seus servos, para os seus escravos, porque de escravos que eles eram, ou de servos, não sei bem qual a situação deles no Egito, acho que era escravo, né? No Agora Egito, eles estavam na situação de senhores. Então eles aprenderam com o sofrimento
que não deviam fazer o mesmo tratamento para com os outros e preservar a si próprio, porque na ânsia de ganhar dinheiro, a pessoa pode cair no equívoco de trabalhar demais, se desgastar até a exaustão, né? Então essa lei veio bem a calhar. Exato, e inclusive era comum, né, até entre os hebreus, terem servos e terem escravos, né? Quando eles dominavam outros povos lá, venciam, uma parcela daquela população que era útil para o trabalho eram levados como escravos. Então, inclusive esses, conforme a lei de Moisés, mereciam um dia de descanso. Mas os fariseus, eles começaram a interpretar isso como paralisação total, né? Então já confundiram tudo, radicalizaram, né, esse entendimento. Mas é isso, então. Vamos voltar à leitura aqui. Vamos pedir para a Cila continuar, então. Continuando, então. A frase, entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Nos esclarece que ao entrar na sinagoga, naquele dia, como costumeiramente fazia, mostrou-nos Jesus que a pregação deveria ser ilustrada com um exemplo que demonstrasse de forma efetiva que o bem deve ser realizado continuamente, em qualquer dia e hora. A sinagoga representava, pois, o local ideal, onde se realizavam as reuniões comunais e onde se estudavam as escrituras e executavam as práticas religiosas. Fornecia o ambiente propício à implementação de valores espirituais e morredouros. O homem com a mão mirrada é o exemplo escolhido por Jesus para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. A deficiência física deveria provocar nesse homem sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita, usualmente a mais utilizada no trabalho, já que a maioria dos seres humanos é destra. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão desse homem. Entretanto, o destaque dado à sua mão direita deve ter algum significado especial. Supomos que essa mão deveria ser de extrema necessidade para ele, para o exercício de suas atividades laborais, da mesma forma que a voz ou a audição o são para outras pessoas. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Isso, vamos fazer uma análise desse trecho até aqui lido. Por que Jesus escolheu esse local? Porque ele podia ter curado o paralítico em qualquer lugar, mas daí ele escolheu a sinagoga e num sábado. Quem é que estava lá? A sinagoga era o templo, então estavam, né, o povo que foi orar e estavam os representantes, né, entre aspas, né, os representantes de Deus dentro do povo hebreu, né, os sacerdotes, os escribas, todo aquele pessoal de títulos. Então, Jesus foi justamente nesse local e nesse dia, né, que era um dia sagrado, santo, né, proibido de ser trabalhado, de se fazer qualquer coisa,
justamente para mostrar para todo mundo que o trabalho de Deus, a obra de Deus, não tem dia, não tem hora e não tem local. E isso é muito válido, porque vocês já pensaram, pessoal, se essa lei mosaica permanece intacta até os dias de hoje, aí o hospital não ia abrir no sábado? Nós não íamos ter médicos, enfermeiras para nos atender no fim de semana? Posto de saúde? Farmácia? Nós não ia poder nem chamar a brigada ou os bombeiros ou quem quer que seja que trabalhe com a utilidade pública e esteja para servir a comunidade? Porque no sábado não se podia fazer nada. Nós formos analisar, a sinagoga era o ponto de reunião do povo hebreu. Ainda é. E eu acho que vai continuar sendo sempre nas cidades onde tem o povo hebreu morando, né? Principalmente lá em Israel, e tem sinagoga. E ali era um sábado. Sábado era o dia reservado justamente para o repouso e para se dedicar à religião. Mas nesse dia era proibido fazer qualquer coisa que fosse considerado trabalho. E eles iam ao extremo de considerar socorrer uma pessoa como um trabalho proibido. Claro que é um trabalho, mas não é um trabalho proibido. Curar no sábado era tido como uma coisa pecaminosa, como uma coisa que seria uma heresia. E o que eles estavam fazendo lá? Eles achavam um meio de acusar Jesus de estar violando as leis de Moisés. Porque eles eram profundos seguidores dos escribas e fariseus, nós vimos no último encontro. Os fariseus, principalmente, eles iam ao extremo de pagar o dízimo, inclusive daquilo que compravam, para garantir que o dízimo fosse pago, porque a obrigação deles era pagar o dízimo do que vendiam, das colheitas, de tudo que fosse lucro, daquilo que tirasse da terra, pagava 10%, e do que vendia também. Só que os fariseus iam ao extremo para se achar cumpridor além do que Deus obrigava, porque achavam que assim, com essas práticas exteriores, estariam mais justos ou mais bem vistos por Deus que as demais pessoas. Então eles iam ao extremo de pagar o dízimo até para aquilo que compravam. E eram profundos observadores das práticas ritualísticas, das questões exteriores, mas não eram muito preocupados com as questões da caridade, de alimentar o necessitado. Ele poderia, pelo que a gente está lendo aqui, e pelo que lê nas escrituras, podiam ver uma pessoa enferma no sábado e deixavam, era sábado. Uma pessoa com fome não iam preparar um alimento para essa pessoa. E Jesus alimentou no sábado, curou no sábado, pregou no sábado, fez tudo o que é possível em benefício do próximo, justamente para mostrar que isso não é proibido, que isso é necessário, inclusive, pelo contrário. Isso é um verdadeiro modo de louvar a Deus. Não adianta louvar Deus de lábios e deixar que suas criaturas sofram diante de nossas vistas, sem fazermos o que está ao alcance fazer para minorar o sofrimento e, se possível, até acabar com o sofrimento dessas pessoas, no sentido de lhe dar condições mais adequadas de vida, socorrendo-as sempre que possível. E Jesus tinha e tem o poder de cura, e todo aquele que tem fé nele, uma vez tendo espiado os equívocos e reparado minimamente os erros do passado, se acha quites com a própria consciência, já tem os chamados pecados, que são os equívocos. Não é nada cabalístico ou fatal que vai ofender a Deus, mas os equívocos que estão gravados em nossa consciência, já reparados. Não há mais necessidade de sofrimento, e Jesus pode e cura todos aqueles que o procuram com fé. E isso é um fato. E ele demonstrou isso diversas vezes, e escolhia esse lugar porque ali estavam, como eu estava dizendo,
todo o povo hebreu da cidade. Estavam aqueles que procuravam aprender, estavam aqueles que iam lá simplesmente porque era uma prática ritualística, como muita gente faz hoje. Tem gente que diz que pertence a uma determinada religião, mas só exteriormente, só para dizer que tem uma religião. Vão lá nos dias festivos, no dia determinado, mas não mudam em nada o seu modo de agir diante da sociedade. Esquecem de atender os necessitados. Então lá estavam aqueles que queriam aprender, estavam aqueles que queriam apenas cumprir com as obrigações ritualísticas, e estavam os sacerdotes, os escribas, severos cumpridores da lei. Ali diz escribas e fariseus, né, que é esse povo que eu acabei de mencionar, e que eram severos cumpridores da lei e ficavam olhando os demais, queriam obrigar que os demais se comportassem como eles também. Então queriam achar um meio de acusar Jesus de estar infringindo a lei. E Jesus veio provar que isso não é infração da lei. Ele disse que não veio destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Se alguém quiser fazer mais um comentário, senão vamos prosseguir na leitura aqui. Tu tem material, Geni? Não. A Claudilane tem. Tenho o livro aqui comigo. Quer prosseguir na leitura, então, para nós? Continuo, sim. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele. Não, essa aqui já foi lida, né? Já. Não, é outra. Não sabiam eles que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade, mas reveladoras de que ele, sendo a expressão máxima do amor manifestada no nosso orbe, opera além das contingências humanas e acima do julgo austero e fechado dos dispositivos legais. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais, alguns atuando no Palácio Real como ministros de finanças ou secretários de Estado. Durante a subjugação babilônica, eles se tornaram responsáveis pela preservação e interpretação das escrituras. Mais tarde, os escribas foram também chamados de sábios e descritos como os que possuíam conhecimento especial da lei. São descritos no Novo Testamento como doutores da lei e juízes, que discutiam matérias legais com Jesus. Os escribas foram muitas vezes associados a fariseus, mas não eram idênticos. Os escribas eram provavelmente conselheiros jurídicos empregados pelos fariseus. Ligados ao sinédrio, por força do trabalho que exerciam, não criavam leis, mas tinham a obrigação de interpretá-las, defendê-las e executá-las. Entretanto, por serem muito apegados à interpretação literal, transformaram-se em pessoas intolerantes, legalistas reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações do Cristo. Os fariseus são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão primitivo, embora seja de suas fileiras que Paulo veio.
Os fariseus perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá, escrita e oral. Sendo assim, exibiam uma postura tradicionalista, legalista e ortodoxa, não se desviando um mínimo que fosse da lei de Moisés. Talvez seja mais justo dizer que tinham um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. É importante nos mantermos atentos a esses dois tipos de personalidades aqui simbolizadas, escribas e fariseus, que similarmente podem estar presentes nos nossos núcleos de trabalho espírita, alimentando contendas, provocando desuniões ou estimulando intrigas pelas imprudentes manifestações do personalismo, da vaidade e da intolerância. Olhem só, nós estamos fazendo um estudo aqui que aborda a resistência às ideias novas e ao comportamento novo que Jesus vinha trazer como o adequado. Essa resistência dos escribas e fariseus. E nós imaginamos que isso seja uma coisa muito distante, lá do tempo em que Jesus esteve na Terra. Isso é um tipo de comportamento que existe em todos os meios. Todos os meios. E ao final, aqui na última leitura, no último parágrafo lido pela Claudilane, fala que esses dois tipos de personalidade aqui simbolizadas, claro, de escribas e fariseus, podem estar presentes nos nossos núcleos de trabalho espírita. Então, nós devemos ter muito cuidado. Jesus nos recomenda ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não podemos, às vezes, descuidar. Porque a pessoa é espírita, ou digamos que a pessoa esteja num outro movimento, de qualquer outra religião aí, e a pessoa que é adepta da mesma religião pode incutir em quem a tem como companhia que aquela pessoa incutir a ideia que aquela pessoa é uma pessoa correta, que faz as coisas certas, que só pensa no bem de todos. No Evangelho segundo o Espiritismo existe uma parte que fala lá sobre se é recomendável denunciar o erro de alguém. E o texto dá a ideia, eu vou resumir aqui, que sim, quando essa pessoa tiver uma atitude que causa dano à sociedade ou a uma instituição. Não pelo simples prazer de denunciar, de trazer a público um equívoco da pessoa, um comportamento inadequado, porque isso seria apenas para prejudicar a imagem da pessoa, ou se locupletar no prazer de ver o sofrimento ou a diminuição da consideração das demais pessoas em relação a ela. Mas quando a atitude dessa pessoa trouxer prejuízo a qualquer sociedade, a sociedade civil ou as sociedades religiosas, é obrigação nossa tornar isso público, se a pessoa não quiser se modificar, que a obrigação primeira é procurar a pessoa, falar com ela, chamar a atenção e colocar o nosso ponto de vista e ouvir também as razões por que ela se comporta assim. E se ela não se modificar e a nossa observação for verdadeira, então trazer isso a público, que a sociedade ou a instituição tire suas conclusões. O que não podemos é ser coniventes. E pior ainda, é nos comportarmos como esses escribas e fariseus. Às vezes a gente pode também ser um escriba ou um fariseu. A gente está cuidando em demasia da letra fria da lei, ou estamos analisando o espírito da letra.
Então é bem interessante a gente fazer essa análise. E aí cada um tem capacidade de fazer as suas elucubrações, as suas análises, as suas reflexões, né? Para ver se nós estamos agindo de uma forma ou de outra, se estamos colaborando ou não. Algum comentário a mais sobre o tema? Como é que fica essa questão? Então, vamos guardar um dia de repouso e não fazer nada ou vamos usar o tempo? Aproveitar o tempo para fazer coisas úteis, né, Wilson? Coisas boas. Você já falou que você faz isso, né, Geni? Então, Tempo. e você, para nós, Geni, é uma pessoa, se nós formos analisar, uma batalhadora, uma guerreira mesmo. A gente tem ideia das dificuldades que tu tem, de toda a ordem, para se manter nessa postura, buscando o que é certo, fazendo aquilo que a consciência te diz nas questões religiosas, aprendendo, integrando o movimento espírita. Sabemos que tu teve, não sei se ainda tem alguma dificuldade, alguma resistência, mas que venceu, graças Tenho bastante, ainda tenho bastante, Wilson, mas agora está mais tranquilo, mas ainda tem. Mas eu botei na minha cabeça e eu vou e nada vai me impedir, só Deus mesmo. E quando eu me aposentar, se Deus quiser, eu quero ser uma trabalhadora de frente na casa espírita. Se Deus quiser, e Deus vai me ajudar. E eu vou ter mais tempo disponível, porque agora eu preciso trabalhar para sustentar minha filhota. A gente sabe que você é uma guerreira e sempre participou conosco no time de atividades presenciais, enfrentando dificuldade de deslocamento, tudo, sempre trabalhando, levanta cedo para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, né, Geni? Então você... Vacinar no inverno não é fácil. Mas vamos aí. É verdade. E tudo tem sua recompensa, como eu estava falando. Nós estamos num processo de aprendizado, de produção, de utilização ou não da forma adequada do tempo. E ao findar dessa jornada física, a gente vai continuar vivo igual, mas vai se deparar com a análise da nossa realidade e que não vai poder ser escondida do mentor espiritual nosso, porque ele sabe de tudo. E tem uma, né, Wilson? Vocês, assim, né? O trabalho enomerece a alma. Tu estando trabalhando, tu tá de bem contigo, tu tá de bem com tudo. Tá feliz, tá com saúde, poder levantar cedo, trabalhar no que tu gosta, né? Isso é gratificante, né? Tem. Eu tinha falado, por exemplo, que esse trabalho que nós fazemos nos finais de semana, tem gente que pode dizer assim, não, você perde esse final de semana. Nós ganhamos o final de semana. Já me disseram isso. Uhum. Perder o final de semana é ficar na frente da TV vendo um monte de coisa que não constrói nada. Às vezes dando risada de vídeo cacetado, coisas do gênero, e não fazer nada pelo seu intelecto ou por auxiliar o próximo. Então nós temos que aproveitar o tempo. E quando a gente está num grupo de estudo, participando, a gente está desenvolvendo o intelecto, está desenvolvendo o conhecimento, aprendendo mais e adquirindo maior capacidade. Nós estamos fazendo o quê? Nos tornando uma ferramenta mais adequada para os trabalhos que virão adiante. Aquele quem mais foi dado, mais será cobrado. Mas também aquele que desenvolver os talentos vai ganhar mais talentos. Temos a parábola do talento lá, né? Uhum. Quem ganhou 5, ganhou mais... produziu 5, ganhou mais 5. Agora, quem enterrar os talentos, o que vai acontecer? Não vai ter talento nenhum, até o que tem será tirado. Não que Deus vai tirar, mas a pessoa não produz. É como uma pessoa que ganha uma gleba de terra e deixa as ervas daninhas tomarem conta, a terra se torna improdutiva. Então, no patrimônio que a pessoa tinha, não serve mais para nada. Vai ter que recomeçar tudo de novo, aprender tudo de novo. Então, quem está fazendo isso, e esse trabalho que a gente faz nas horas de repouso,
quando é feito por amor, certamente é gratificante. Com A pessoa se certeza. sente melhor. Eu me recordo que houve um tempo que eu morava em Passo Fundo, eu tenho um amigo que ficou lá, nunca mais ouvi, e nós nos reunimos à noite para jogar Jogo do Velho, é esse o nome dele, né? É General, vamos chamar o Jogo do Velho, General. Constitui-se num copinho de couro com os dados dentro. Então nós entrávamos noite adentro e até madrugada. E era um vício. Não era por dinheiro, não era por nada, mas era eu e ele. A coitada da mulher dele tinha que nos suportar lá jogando até a hora que cansava e eu ia embora. Só que eu não ficava bem. E não sei como é que pode, nós levamos aquilo por um bom tempo, ainda bem que depois paramos. Imagina o desperdício de tempo. Mas que coisa séria, eu podia estar Mas lendo é um a livro. maneira que tu encontrou de ocupar o teu tempo na época. É falta de instrução. Pois é. A vida é um aprendizado. Se eu tivesse o aprendizado que eu tenho hoje, certamente que eu não faria isso, perder meu tempo. Hoje, nós temos uma diversidade de recursos. Nós temos a informática que nos disponibiliza videogames maravilhosos. Às vezes me convidam para jogar, eu digo, bah, mas os videogames evoluíram muito. Eu trabalhava na Hermes Macedo e perdi um tempão lá jogando naqueles Atari, né? E imagina se eu for pegar um videogame hoje, com toda a tecnologia, eu sou capaz de viciar. Eu digo, não vou perder meu tempo. E não acho muita graça, né? É melhor nem começar mesmo. Porque tudo, o nosso cérebro vicia em tudo, né? Se nós formos fazer alguma coisa que estimula uma serotonina ou qualquer coisa lá do cérebro, nós podemos criar uma dependência. E esses videogames aí, eles produzem uma adrenalina na pessoa, que a pessoa vicia naquela adrenalina. Imagine, você usa uma adrenalina que te dá energia e fica sentado numa cadeira. Como é que fica teu corpo? Fica tenso e não joga energia para fora. E a pessoa se torna dependente disso. Tem gente que precisa de tratamento médico até. Então é melhor nem começar mesmo. E tem recursos enormes aí, se a pessoa quiser participar desse tipo de coisa. Mas não recomendo. Então que façamos as leituras adequadas, utilizemos o tempo de outra forma, ou conviver com a família, conversar um pouco, quando possível. Então, tempo nós temos. É só questão de organizar. A minha esposa está chacoalhando a cabeça, não sei o que ela quer dizer com isso. Acho que ela não está concordando muito com a minha ideia de utilização do tempo. Claro que a gente pode reservar um tempinho aí para, de vez em quando, ver um filmezinho na Netflix com a família, né? Porque tudo isso faz parte também, né? Nós precisamos de uns momentos de relax, como se diz, né? A nossa casa, por exemplo, tem atividade vários dias da semana, eu só participo nessa do sábado, porque eu já falei aqui, né? Durante a semana eu passo o dia inteiro na frente do computador, então de noite eu quero sair um pouco. Mas como não tem para onde ir, estamos em distanciamento social, a gente vê alguns filmezinhos na Netflix ou no YouTube. É um modo de passar o tempo que nós temos aqui, nesse período de pandemia, né, que já se estende por... Eu já estou em casa desde março do ano passado, nós estamos agora em julho, abril, maio, junho, julho, 1 ano e 4 meses já. Nem se dá conta, né? Mas graças a Deus nós temos a tecnologia que nos permite estarmos em contato através da internet, através desses grupos de estudos virtuais. Eu acho muito prático isso, a gente não precisa nem sair de casa para estudar, então sempre há um meio. E no sábado nós podemos fazer isso. Imagina se nós fôssemos adeptos dessa ideia que sábado não deve fazer nada. Estaríamos desperdiçando um dia por semana. Eu participo no de segunda de noite do Luiz também. O César, eu sei que participa de uns 2 ou 3 a mais durante a semana, né? Eu participo de quinta-feira, de sexta-feira e o de sábado. Sim, 3 por semana. Eu participei no de quinta do César, gostei muito, mas só no feriado mesmo. E desses que tu participa, tu dirige todos, né, César? O de sexta é eu e o Paulo, né? A gente se reveza. Que nem tô fazendo contigo aí agora, né? Mas é mais ou menos na coordenação, né? E de quinta, sim, eu coordeno.
Aí quando É. eu posso, eu gosto de participar na segunda também, que eu não tenho aula, né? E na muito sexta bom. também eu faço parte do grupo do Chico Xavier, que está estudando a Boa Nova, agora o livro da Boa Nova. É que segunda tem dois grupos, né? Tem das 7 às 8 e das 8 às 9, né? Isso, das 8 às 9 é o Evangelho. Eu vou no das 7 às 8. Uhum. Eu vou no das 8 às 9 no Evangelho. Mas então tá, vamos continuar com a leitura. Só um comentário assim, Wilson, que importante esse último parágrafo que o livro coloca, que é sempre um alerta, né, para a gente não se apegar a tantas regras e tantas normas e levar isso como uma verdade única. Até porque o próprio Kardec colocou essa questão de que o Espiritismo deve sempre acompanhar a ciência, porque a ciência está sempre evoluindo. Então, que o Espiritismo seja um movimento vivo, que sempre evolua, né? Então, é um convite para que todos aqueles que fazem parte do movimento estejam abertos, de mente e de coração, para a evolução, em todos os aspectos. É verdade, porque imaginemos, nós fazemos um estudo nos finais de semana, sábado e domingo, com a Celoni e a Irene aqui, do livro A Gênese. E nós observamos que tem coisas que eram colocadas na época, que agora a ciência avançou um pouco mais. Por exemplo, nós lemos hoje sobre a formação do planeta, né? Que falava sobre a crosta e como é que era. Aí Kardec faz uma descrição de como é que era a Terra no começo. Embaixo, na superfície, era tudo lava incandescente. Os demais elementos, como oxigênio, hidrogênio e várias substâncias voláteis, se encontravam suspensas. A atmosfera ia a longa distância, que nem se imagina. Toda a água estava, segundo o livro A Gênese, em forma de vapor. Formava uma densa cobertura no planeta que não entrava a luz solar. Daí ele diz assim, imaginemos uma pessoa, um ser vivo, que fosse capaz de estar na superfície da Terra. Nunca teria visto o Sol naquele período, mas claro que existia vida. E aí ele diz ao final ali, final não, mais adiante, que não aumentou um átomo, tudo estava na Terra, não aumentou um átomo do que tinha na Terra naquele tempo, do que tinha o tempo em que ele escreveu o livro A Gênese. E daí tem a observação da FEB embaixo, embasada na ciência, diz assim, entendemos que Kardec falava da Terra propriamente dita, não dos... Ele fala aerólitos e matéria cósmica, poeira cósmica, que a Terra sempre assimila. Nós sabemos, aerólitos são esses meteoritos, essas coisas, que estão permanentemente caindo sobre a Terra, e eles se depositam aqui. A maioria se desintegra na atmosfera, mas se deposita. Então a Terra, de fato, a ciência prova, ela aumentou o número dos seus átomos, e muito. Então nós temos que fazer uma análise bem compreensiva a respeito, e não ficarmos dizer assim, as obras básicas é imutável. O Espiritismo, o próprio Kardec diz, acompanha a ciência. Então, foi uma boa observação da FEB, uma nota de rodapé, que nós entendamos que Kardec falava da Terra propriamente dita, porque tem outros elementos que vieram para cá, pelo espaço, e que continuam vindo sempre, e isso aumenta o número de átomos da Terra. Mas isso é uma questão material, né? Nas questões morais, nada muda. Desde o do Cristo, nada muda. Cristo não entrou nas questões polêmicas. Ele focou mais no amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E deu o exemplo. Nós estamos aqui tratando do sábado.
as pessoas parecem que amavam mais o sábado do que o próximo, porque não podia cuidar do próximo, apenas observar o sábado, como se isso fosse amar a Deus. Vamos prosseguir então na leitura? Wilson, só um adendo aí para a tua colocação. No caso aí das obras básicas, todas elas, eu considero elas assim como código que devem ser estudado e se aprofundado. E como o Chico Xavier ele falou sobre a Bíblia em si, né, que seria um código que teria que ser estudado e aprofundado. E as obras básicas também. Os espíritos eles não disseram tudo, eles disseram a base, o básico do que eles podiam dizer. Por isso que tem essas lacunas aí, como essa que você está falando aí, né? Sobre os átomos que contém a Terra. Realmente, mas os espíritos não erraram em dizer. Eles estavam falando da Terra. Se a gente for fazer uma análise do que eles realmente estavam dizendo, não houve acréscimo. Houve átomos de fora, né? Que veio e se somar com esses aqui da Terra. Os da Terra não se multiplicaram, continuam os mesmos. Houve outros que se somaram aos que aqui estavam, né? É isso que a FEB coloca, só que não foram os espíritos, foi Kardec que escreveu isso aí, né? É o espírito encarnado, mas não eram os espíritos como a gente entende. Mas assim, também eles não tinham essas informações, mas claro, ele sabia que os meteoritos vinham para a Terra, ele já tinha esse conhecimento. Certamente que ele falou da Terra em si, que não aumentou nem diminuiu. Exato, mas aqueles comentários que o Kardec fazia, ele fazia baseado em estudos de psicografia. Não era todo dele, né? Então, parte dele, mas parte ele assimilava dos espíritos também. A Gênesis foi a última obra que ele fez em vida, né? Depois tem obras póstumas, mas não é ele que publicou. Mas a Gênesis ele fez justamente basada nas 4 obras anteriores, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Então é um apanhado de tudo. Certamente que ali ele utilizou todo o cabedal de conhecimento que as obras anteriores disponibilizavam a ele, fora aquilo que ele, como um grande pedagogo, tinha, né, de conhecimento. Ele não era uma pessoa balda de cultura nas mais diversas áreas, né? Nós sabemos disso. Inclusive, muitos comentários, muitas psicografias dos espíritos, ele não colocou direto nas obras. Ele estudou, analisou, aprendeu, e daí formulou conceitos dele mesmo, né? Através do estudo dos espíritos. Então, houve um grande acréscimo de conhecimento dessa coletividade. Eu vejo muitas pessoas dizerem, né, essa aqui é a opinião de Kardec. Opinião de Kardec baseada em quê? Nos ensinamentos dos espíritos. Dá para entender? Uhum. César, nós já estamos no final do tempo. Vamos pedir para a Siloni fazer a prece de encerramento. Eu acho que eu vou pedir para a Claudilane, porque eu tô com uma criança aqui junto. Ah, sim, tá certo. Tá bom. Então, nós finalizamos o nosso encontro de hoje, expressando a nossa gratidão à espiritualidade do bem que se fez presente em nosso lar, nos auxiliando e nos amparando. Agradecemos pela semana, pelo dia de hoje, por cada oportunidade que nos foi oferecida
de recomeçarmos nossa vida, de redirecionarmos nossos pensamentos, modificarmos nossos sentimentos e melhorarmos cada dia um pouco mais. Agradecemos por esta obra ao qual estamos estudando e que nos auxilia a compreender com mais profundidade a mensagem do Cristo, em suas atitudes, em seus significados, muito além do texto escrito, muito além do que foi registrado. Agradecemos pelo nosso trabalho, que nos torna úteis, que nos torna dignos, pessoas produtivas. Agradecemos pelo dia de descanso que é merecido. Agradecemos pela oportunidade de equilibrar trabalho e descanso. Agradecemos pelo esclarecimento a respeito de que as obras do Senhor podem ser executadas, realizadas todos os dias, a qualquer hora e a qualquer momento. Que esse é o verdadeiro trabalho que dignifica o ser humano. Senhor, nesse momento nós também queremos pedir bênçãos ao nosso planeta. Que nesse momento de transformação e evolução, a humanidade possa despertar de mente e de coração e possa aproveitar esse momento para evoluir através do amor o mais rápido possível. Solicitamos, Senhor, uma bênção especial a todos aqueles que estão desamparados, necessitados, desesperados. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, o nosso lar, por todas as bênçãos que temos em nossa vida hoje. E que assim seja. Assim seja.